o antes e o depois. Quem era Saulo e quem foi Paulo? Quem era você antes de conhecer Jesus Cristo e quem é você agora depois de conhecer Jesus Cristo? Atos capítulo 8 nos diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Você vê que esse era o sanguinário Saulo de Tarso, um religioso inconverso sanguinário que assolava a igreja do Deus vivo, perseguidor, assassino. Agora, se Deus pôde mudar a vida de Saulo de Tarso, Ele pode mudar a sua vida também, assim como mudou a minha vida. Você vê que em Atos capítulo 9, depois que ele se encontra com Jesus na coluna de fogo, ele muda a sua retórica, o seu discurso. Ele cai do cavalo e ele vê uma luz e ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então, o que é recalcitrar contra os aguilhões? É tentar lutar contra a aguilhada que cutuca o boi, que domina o boi, que doma o boi. E Saulo de Tarso era uma fera indomável. Ele não era somente uma fera indomável, mas sedenta por sangue cristão. Ele era um touro selvagem, mas que no caminho de Damasco se encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo, especialista em domar feras selvagens. Então diz que ele respirava ameaças no capítulo 9, e Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu o sumo sacerdote para pedir cartas para continuar a sua volúpia sangrenta por matar cristãos e perseguir. Só que ele se encontra com o Cristo o qual ele perseguia, e o caminho de Damasco mudou a vida de Saulo de Tarso. Então quem foi Saulo? Assassino, perseguidor dos cristãos. E quem foi Paulo? O irmão Ananias, o profeta chamado Ananias, que nós vemos aqui em Atos capítulo 9, ele quis relutar com o Senhor para não ir orar por Saulo, que mais tarde seria chamado Paulo, né? E ele fala no verso 14 com Deus: e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse é Paulo. Aquele era Saulo, este é Paulo, que Deus cegou o seu entendimento para que ele pudesse ver com a visão de Deus. E após Ananias ter orado, as escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele foi o primeiro profeta para essa era. A era de Éfeso teve Paulo como seu profeta. E esse homem realmente padeceu pelo nome do Senhor Jesus. Esse homem, quando estava no final da sua vida, estava encarcerado dentro de uma prisão, final de carreira, como digamos assim, né? Um veterano já. E ele nota que ele havia cometido muitas coisas erradas, mas ele reconhece no final que ele poderia acertar algumas coisas. Por exemplo, eu quero ler aqui ele falando que foi desamparado. No final da sua vida, Paulo foi desamparado pelos seus colegas de ministério. Diz assim em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Diz o profeta dessa era que Demas o desamparou. O Demas não foi para os bailes e para as festas. Demas foi para um grupo mais polido. Demas olhava para Paulo e dizia: como pode um homem como esse, que fez um ficar cego, agora o Alexandre o latoeiro causa-lhe muitos danos e ele deixa passar? E diz que só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque é de muito útil no ministério. Você vê que em Atos capítulo 10, 12, por ali, se não me falha a memória, que ele teve uma briga com Barnabé por causa de Marcos. Só que agora, aqui no final da sua carreira, depois de muitos anos de sofrimento, sofrendo pela causa do Senhor, ele diz que Marcos é útil para ele. Que Deus possa te abençoar, você possa refletir sobre isso. E também ele diz que também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele era um homem com frio, era um homem velho, numa prisão romana.
porque era mistério acontecer isso, porque Deus disse, esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então quem era você e quem é você hoje? Antes você pertencia aos prazeres mundanos e às coisas que te levavam para o inferno. Hoje você sofre por Cristo. Disse Paulo, eu cumpro o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Que Deus te abençoe. Se você conhece alguém que precisa de uma mudança, envie esse vídeo.